Olá, meu nome é Fernando Almeida, sou urologista, atuo fortemente aqui dentro do Hospital Edmundo Vasconcelos. Nós estamos agora no Novembro Azul e por esse motivo recebemos inúmeras perguntas de pessoas que frequentam o nosso complexo hospitalar e eu vou ter o prazer hoje de responder e tentar esclarecer essas perguntas para todas as pessoas que vão ter acesso a esse vídeo. A primeira pergunta que recebemos é: a próstata é sempre retirada completamente em casos cirúrgicos? Na verdade, a próstata possui dois problemas principais, que são a hiperplasia benigna da próstata, que faz a próstata crescer e ela, com esse crescimento, comprime o canal da urina, e o outro problema é o câncer de próstata. Quando a pessoa tem hiperplasia benigna, que é a grande maioria dos casos dos homens, e é a grande maioria das situações que leva a alguma dificuldade para urinar, nós fazemos uma cirurgia onde a gente enucleia ou tira só o miolo da próstata e não precisa tirar a próstata como um todo. Por outro lado, quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer de próstata, aí sim, nessas situações, nós fazemos uma cirurgia que é chamada de prostatectomia radical, e nessa cirurgia a gente extirpa toda a glândula com o intuito de retirar todas as células malignas que estão no interior da glândula, da próstata. A próxima pergunta que nós temos aqui é: a cirurgia, nesse caso, quando se retira toda a próstata, pode prejudicar o libido ou a libido? Na verdade, o que gera libido no homem é a testosterona, que é um hormônio masculino. Então, a cirurgia da próstata ou cirurgias ligadas à próstata não afetam a libido. O homem, quando tem diminuição da libido, muitas vezes pode ser por diminuição no nível de testosterona sanguínea. A outra situação que leva muito à diminuição da libido é estresse e a vida cotidiana muito atribulada. Então, nessas situações, quando tem a diminuição de testosterona, nós podemos fazer uma reposição hormonal e ajudar a pessoa a melhorar a libido. A próxima pergunta que nós temos aqui é: após o diagnóstico de câncer de próstata, é sempre necessário fazer cirurgia? No passado, se fazia cirurgia para praticamente todos os homens que tinham câncer de próstata. Depois surgiram tratamentos por meio de radioterapia, que se mostraram eficientes, com ondas externas de radiação. Depois surgiu a bracterapia, que é o implante de sementes radioativas dentro da próstata. E mais recentemente, alguns casos de câncer de próstata, que apresentam células que não têm uma agressividade muito grande e o tumor é muito pequeno inicial, pode-se fazer uma observação vigilante. De tal forma que, respondendo à pergunta, nós temos essas modalidades hoje em dia que podem ser aplicadas no tratamento ou no acompanhamento de câncer de próstata quando diagnosticado. A cirurgia, que é a retirada da próstata, a radioterapia externa, a braquiterapia e a observação vigilante. Nem todo câncer de próstata é igual. Então, quando a pessoa fala: eu tenho câncer de próstata, não quer dizer que todos os homens com câncer de próstata têm o mesmo tipo de tumor. Eles são classificados pelo tamanho, pelo momento que foi diagnosticado e pela agressividade celular. E baseado nisso, o urologista consegue definir qual o melhor tratamento e qual a melhor indicação para cada tipo de paciente. Vamos para a próxima pergunta. O câncer de próstata afeta somente idosos? Então, aqui a gente pode falar um pouco sobre a idade que surge o câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, mais comumente, ele afeta pacientes acima de 50 anos de idade. E com o passar da idade, quanto mais a pessoa vai ganhando idade, maior o risco de desenvolver o câncer de próstata. Mas o câncer de próstata pode surgir até mesmo por volta dos 40 anos de idade. Óbvio que não é a maioria dos casos, mas isso pode ocorrer. E a gente se preocupa principalmente com alguns pacientes que têm fatores de risco. Quais são os principais fatores de risco conhecidos hoje? Hereditariedade, ou seja, pessoas que têm parente de primeiro grau com histórico de câncer de próstata. Principalmente se o pai daquele paciente teve câncer de próstata com uma idade mais jovem, tem um risco maior.
E pacientes da raça negra também têm maior risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Esses são os dois principais fatores de risco que nós consideramos e em algumas situações a gente inicia o screening ou o rastreamento do câncer de próstata mais precocemente por volta dos 45 anos de idade. Nossa próxima pergunta é: corro risco, mesmo não existindo histórico de câncer de próstata na minha família? Sim, existe um risco de câncer de próstata na população geral, tá? E esse risco aumenta, como eu já falei anteriormente, com a idade, e ele é potencializado pelos fatores de risco, no caso, ter um histórico familiar. Mas, independente de ter histórico familiar, você deve, a partir dos 50 anos, procurar aconselhamento com o urologista. Bom, então encerramos as nossas perguntas. Espero que esse vídeo ajude a esclarecer as dúvidas das pessoas que têm interesse e buscam informações sobre o câncer de próstata. E isso é importante porque agora, nesse mês de novembro, se chama atenção para todos os homens, todos os familiares que levem as pessoas acima de 45, 50 anos para passar com o urologista, fazer o rastreamento e fazer uma avaliação e receber orientação do seu médico. Nós aqui do Hospital Edmundo Vasconcelos estamos sempre à disposição para atender os pacientes com todo o carinho possível.